sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Silmar, tá elegante, botou o terno hoje novamente, tinha aparecido mais esporte. Está começando a esfriar aqui, a gauchada agora está começando a sentir o outono. É isso aí, Porto Alegre. Bom, vamos lá, quais são os destaques para hoje? Davi, hoje tem novidades aqui, saiu o novo levantamento da Conab sobre a safra brasileira de grãos, agora à tarde sai um novo levantamento da agricultura mundial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tudo isso deixa o mercado, especialmente o mercado de grãos, na expectativa e com algumas mudanças de rumo de preços. Da Conab vem mais ou menos dentro da expectativa, a gente vai comentar daqui a pouquinho, portanto, preços sem grandes alterações por conta disso. Vamos começar pelo mercado financeiro, o dólar operando com leve alta nesse final de manhã, de quinta-feira, 0,1%, R$ 5,08 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com queda, 0,5% nesse momento. Petróleo operando com queda no mercado internacional, tipo Brent, que é referência para o nosso, caindo 0,6%, $89,90 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja cai um pouquinho, 0,1%, expectativa do relatório do USDA, que sai agora à tarde. Trigo também cai, 1 ponto percentual. Milho na contramão, tem tendência de safra menor dos Estados Unidos, está subindo, 0,2% nesse momento na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, café arábica sobe 1,2%, cacau também volta a disparar 1,6%. Na contramão, o algodão cai 0,9%, o açúcar menos 1,6% e suco de laranja também cai 1,2%. Boi gordo no mercado futuro da B3 com leve alta de 0,4% no contrato futuro de abril. Tavinho, esse é o retrato do mercado nesse momento. Pois é, e temos aí alguns vilões aí, como nós vimos numa das manchetes que eu apresentei aí, a batata doce, tem alguns vilões aí nos alimentos. Como eu disse, a feira livre está cara e nos supermercados também. Os alimentos continuam pressionando. Alguns caem, mas outros continuam com preços altos, né, Silmar? A gente já comentou isso ontem, né, Tavinho? Continua os alimentos inflacionando o índice oficial aqui do nosso custo de vida. Principalmente os hortigranjeiros, né, que oscilam muito com o clima. Então, a evolução dos preços é bastante rápida, a reação dos preços é bastante rápida nesse setor. Tem outros aqui que estão mostrando uma certa acomodação. E tem uma novidade aqui, que é o arroz que tinha mostrado quedas constantes nas últimas semanas, agora deu estabilizada. Parece que a safra não vai ser tão grande quanto se previa inicialmente, e isso já está se refletindo em preços estáveis. Talvez não voltem a subir, mas deu uma estabilizada, ou seja, pararam de cair, tá vendo? Então, para o consumidor, talvez não seja uma boa notícia, para o produtor é bem-vinda essa estabilidade. Para o consumidor não é boa notícia não, porque o patamar está bem acima do que estava há tempos atrás aí, mas como você bem disse, para o produtor é um alívio. Falar em clima, o clima continua preocupando, hein? E influenciando aí no resultado final na produção de alguns produtos, de alguns setores. E o setor de grãos, por exemplo, o Brasil deve produzir 294 milhões de toneladas de grãos na safra 23-24. Preocupação com o clima. O El Niño deve causar quebra na safra de grãos no Brasil, capaz de reduzir em 8% o volume colhido quando comparado com a temporada anterior. Na soja, a diminuição da colheita no centro-oeste e sudoeste pode resultar numa redução de 5% em relação ao resultado da safra passada. Os sojicultores no Brasil devem colher 146 milhões de toneladas. O milho tem a produção total estimada em 110 milhões de toneladas. Desses, pouco mais de 23 milhões de toneladas são correspondentes à primeira safra e cerca de 85 milhões de toneladas à segunda safra. No fim das contas, a colheita total do cereal deve ter redução de 16% no Brasil. No caso do feijão, os 3 ciclos da cultura devem resultar numa safra de 3,2 milhões de toneladas, quase 6% maior que a temporada anterior. O relatório da Conab também traz notícias boas para a colheita do arroz, que deve alcançar 10,5 milhões de toneladas, 5% maior do que a colheita passada. Já para o algodão, as condições climáticas continuam favorecendo as lavouras e a previsão é que sejam colhidas cerca de 3,6 milhões de toneladas de pluma, alta de 13%,
E para o trigo, a estimativa atual indica produção de 9,7 milhões de toneladas, recuperação de 20% em relação à safra passada. Bom, Silmar, a gente já vem comentando sobre isso. Ontem mesmo você esmiuçou aí, detalhou melhor. Essas previsões aí vão se confirmando. E o que vai faltar vai inflacionar no mercado, o preço. E o que sobrar, muito provavelmente, deve baratear. O feijão está aí com um aumento de produtividade. Sobre o arroz, você já comentou. Os números seguem aí mais ou menos os mesmos caminhos e nas mesmas previsões. Bom, houve ajustes importantes aqui, especialmente no milho, para baixo, né? Ou seja, uma expectativa um pouco menor de produção, mas está dentro daquilo que já vinha sendo aventado no próprio mercado pelos analistas especializados. Então, cortes aqui na estimativa para a soja em relação ao que era estimado um mês atrás, mas ficou mais ou menos dentro do esperado 146,5 milhões de toneladas. E no milho, uma queda aqui um pouco maior, quase 2 milhões de toneladas abaixo da estimativa anterior. Tem muito a ver com a segunda safra vai cair bastante por redução de área de plantio, a gente comentou isso ontem, tanto a Conab hoje ajustou esses números para baixo em termos de expectativa de produção. Então, são os dois produtos que mostram queda nas estimativas de produção em relação às estimativas anteriores e também em relação à safra anterior. Mas tem novidades positivas aqui também. Uma delas é o algodão. O algodão aumentou a expectativa de produção para 3,6 milhões de toneladas, a estimativa anterior era 3,5. É uma safra recorde, ou seja, é a maior safra da história do algodão, caso se confirme. A colheita não começou ainda, isso acontece a partir de junho e julho, mas a expectativa é muito positiva por conta de um aumento muito grande na área de plantio. Arroz ainda está com uma perspectiva positiva, embora no mercado já se fala que tem alguns cortes que devem acontecer na próxima estimativa da Conab. De qualquer forma, o número da Conab atual já é menor do que as previsões anteriores, iniciais pelo menos, que apontavam uma safra de 11 milhões de toneladas. Estamos aí com 10,6 milhões na estimativa atual. Feijão, a tendência positiva, 3,2 milhões de toneladas. A segunda safra de feijão está tendo um aumento de área sobre áreas abandonadas pelo milho. Então, o feijão, o pessoal aproveitando para plantar um pouco mais, e isso, aliás, já levou uma queda dos preços recentemente. E trigo, a perspectiva, por enquanto, ainda é muito provisória, muito antecipada ainda, a previsão de uma safra maior do que a do ano passado, teve problemas climáticos, mas não se imagina que vá crescer muita coisa por conta do desinteresse do produtor em aumentar a área de plantio. O preço do trigo está muito baixo, portanto, a expectativa, por enquanto, da Conab de 9,7 milhões de toneladas está apenas na teoria. Dificilmente isso vai se materializar caso se confirme a redução novamente na área de plantio. Para finalizar, Tavinho, uma novidade aqui no ranking dos principais estados produtores. O Mato Grosso tem uma queda muito forte na sua produção de grãos desse ano, por conta de clima desfavorável, e o Paraná também. Isso fez com que o Rio Grande do Sul, por exemplo, assumisse a segunda posição como maior produtor de grãos, com mais de 40,1 milhões de toneladas. Superou o Paraná pela primeira vez aqui. Faz tempo que isso não acontecia, pelo menos que eu tenho lembrança. Então, fica o Mato Grosso em primeiro lugar ainda, apesar da quebra da produção, o Rio Grande do Sul em segundo e o Paraná em terceiro lugar na produção nacional de grãos, no total. Bom, e confirmando a tendência aí, pessoal, água no feijão, hein? Água aumenta o feijão e diminui um pouquinho o arroz, mas continua com mistura arroz-feijão, que é extremamente saudável. Vamos falar de laranja agora? Porque para a safra 23-24 de laranja, no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, nós temos aí previsão de 307 milhões de caixas. Isso representa uma queda de 2% em relação ao registrado na temporada anterior. O clima e o greening são apontados como principais responsáveis pela redução na safra da laranja. Com o primeiro semestre chuvoso em 2023, seguido de período de seca na segunda metade do ano até o final da temporada em 2024, e com o avanço do greening, doença bacteriana sem controle químico ou biológico, que provoca a morte dos pés de laranja, os produtores da fruta no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro sofreram com a redução nas colheitas, segundo dados divulgados pelo Fundecitrus. O preço da laranja do suco, que já anda bom, deve continuar bom. Uma safra menor aí, Silmar. Safra menor de laranja, consequentemente também de suco de laranja. E, além disso, nós estamos em período de entre-safra, né? Ou seja, não é época de produção nesse momento, estamos aí no mês de abril. Safra nova de laranja agora só a partir de final de junho, início de julho,
quando aí começa a colheita da safra de laranja-pera, essa que é destinada à produção de suco. É o principal setor da economia citrícola do país, é a laranja para suco. E então, estamos entre safra, a safra da última safra foi pequena. No mundo também tivemos uma queda na produção, sobretudo na Flórida, lá que foi atingida por furacões no final de 2022, ou seja, estamos num momento aqui de pouca produção de laranja, consequentemente pouca produção de suco, e isso explica por que o suco de laranja está tão caro no mercado internacional, atingiu níveis recordes nas últimas semanas, nos últimos meses, e não mostra sinais de recuo, pelo menos por enquanto. Pelo menos até a chegada da nova safra brasileira, que demora mais alguns meses, aí pode ser que haja uma arrefecida nos preços do suco de laranja, mas, por enquanto, plena entre safra, tendência de manutenção de preços elevados, tanto para a laranja quanto para o próprio suco também. É isso aí. Ok, Silmar, essas as informações para hoje. Nós voltamos, então, amanhã, sexta-feira, de novo com o mercado agrícola e você aqui no nosso... Está todo mundo curioso, que isso aqui são 2 livros no cantinho da estante aqui. Aqui, ó. Não, do outro lado, do outro lado. São 2 livros. São 2 livros, É que está todo mundo curioso aqui, porque tem uma imagem aqui, esses 2. 2 livros, então tá bom, beleza. São 2 livrões grossos aqui. Tá vendo? Estou impressionado com acho que eu botei iluminação demais, eu fiquei branco, que eu estou me enxergando aqui na tela. Ontem reclamaram que estava muito escuro, hoje eu acho que eu exagerei, eu fiz exatamente o oposto. Fiquei branco. Eu não sei, mas sabe o que acontece também? Às vezes a roupa acaba influenciando. Por exemplo, como você tem um fundo escuro, quando você coloca uma roupa clara, você se sobressai. Como você botou uma roupa escura, deu meio que uma sombreada. Aí, o Alan, nosso diretor de TV, pode dar a sua opinião. Qual a opinião, Alan? O Silmar colocou luz demais hoje? Acho que botei luz demais. Luz demais. Tá todo mundo aqui. Diz que você botou luz demais. Vamos acertar isso aí. Amanhã você põe um pouquinho menos. Antes reclamaram que era luz de menos, hoje eu botei luz demais. Ele deu o oposto. Você ficou assim, você está repetindo aqueles personagens dos Piratas do Caribe, aqueles fantasmas. Assim. Boa quinta, Silmar. Até amanhã, sexta-feira. Abraço. Até amanhã. Até mais.